After Sun se torna o filme mais assistido da história do MUBI. Essa é a notícia desse dia 8 de fevereiro que eu trago pra gente comentar aqui hoje, falando sobre esse filme que pra mim é o melhor de 2022, como eu já falei aqui no canal. Pra mim não teve filme pra bater After Sun. Esse filme que tem uma pegada, é um filme independente e tem essa pegada mais artística, como são todos os filmes do MUBI. Com licença. Continuando, né? É um filme que tem essa pegada mais artística. O MUBI é conhecido como um serviço de filmes de arte. Eu odeio esse termo, como eu já disse aqui no canal. Para mim, todo filme é arte, todo filme é entretenimento, mas eu entendo o que eles querem dizer. São filmes que têm um valor artístico um pouco mais refinado, uma questão técnica mais aprimorada, que agradam ou críticos ou simplesmente pessoas, né, cinéfilos, como são os espectadores aqui do canal, que gostam de analisar o filme um pouco além da sua superfície. Mas vamos falar então sobre essa notícia que saiu aqui no Deadline, falando sobre After Sun. Vamos lá então, tô com a notícia aqui aberta do Deadline, que divulgou, né, que o After Sun se tornou o filme mais streamado da história do MUBI. Eles já chamam aqui de Art House, né, a casa de arte, porque realmente o MUBI mundialmente tem esse viés. Aliás, é um serviço que eu indico para todo mundo, porque a gente pode, por exemplo, a matéria até cita aqui, filmes que estão no MUBI, por exemplo. Retrato de uma Jovem em Chamas, A Pior Pessoa do Mundo, Drive My Car. Então, são filmes realmente incríveis, e o fato de After Sun ter se tornado o mais assistido é realmente muito legal. Pra quem não sabe, tá? After Sun conta a história da Sophie, uma menina de 11 anos que vai viajar, passar férias com seu pai na Turquia. O pai dela é separado da mãe e são férias que eles passam juntos, só os dois. Só que esse filme é visto em retrospectiva por uma Sophie 20 anos mais velha, que só agora, né, depois de adulta, começa a se dar conta do estado de depressão latente em que seu pai se encontrava. É um filme muito intimista, que nos coloca sempre essa questão da inocência da infância versus a realidade dura da vida adulta. Então, pra mim é um filme extremamente tocante, e ele entra, como eu disse no meu vídeo, que eu vou deixar passando aqui em algum lugar, ele entra naquela leva, assim, de certo movimento do cinema que a gente pode comentar dos últimos anos, que são os filmes baseados em memórias pessoais dos seus criadores, dos seus diretores. A Charlotte Wells usa o termo autoficção aqui, porque ela tem liberdade de criar em cima, de, né, grosso modo, inventar a história, mas ela já falou que é baseado numa viagem que ela teve com o pai dela, então tem muito de memória pessoal aqui. Entram nessa leva filmes como Roma, de 2018, do Alfonso Cuarón, tem A Mão de Deus, do Paulo Sorrentino, de 2021, tem o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, tem também agora, mais recentemente, Os Fabelmans, do Spielberg, um filmaço, por falar nisso, que também está no Oscar. O incrível é que a Charlotte Wells, que é uma diretora super jovem, né, é uma diretora escocesa super jovem, esse é o primeiro longa escrito e dirigido por ela, ela consegue fazer a experiência, claramente a mais intimista de todos esses filmes que eu citei, mas ainda assim, eu ainda acho que ela consegue fazer a mais universal de todas elas, porque ela consegue dialogar com o público e tocar o público em questões que esses outros filmes não conseguem tão claramente. Então isso pra mim é um mérito muito grande, é uma grande façanha que ela conquista aqui. Poderia dizer que fico triste desse filme ter sido injustiçado no Oscar. Ele só tá concorrendo na categoria de melhor ator com o Paul Mescal, que provavelmente não vai ganhar, apesar de fazer um trabalho incrível aqui. Ele fala muito com silêncios, né, consegue nos passar muita coisa através do silêncio, das expressões dele, interage com uma atriz mirim que é a Frank Corey, que é brilhante, que não é uma coisa fácil de fazer, né, porque ela tem muito carisma e ele consegue ser o fio condutor dessa narrativa boa parte do tempo, mas provavelmente ele não vai ganhar, tem nomes que estão mais cotados aí, e o filme não foi indicado em outras categorias, mas eu entendo porque não tem muita cara de Oscar esse filme, infelizmente, e também porque o Paul Mescal, a Charlotte Wells e provavelmente até a Frank Corey vão ter, espero, carreiras brilhantes aí nos próximos anos, vão estar podendo concorrer outras vezes. Então não chego a ficar triste com isso, apesar de que eu sigo dizendo que esse é o melhor filme de 2022, na minha opinião. E aqui nessa matéria fala, por exemplo, que, né, comenta que o filme estreou no Reino Unido, na Irlanda, na Itália e na América Latina em 6 de janeiro agora de 2023, mas antes disso ele estava no circuito dos cinemas. Aqui, por exemplo, no Brasil, ele passou principalmente em cinemas mais independentes, passou em cinemas maiores também, mas ele ficou um tempinho nos cinemas, quem pôde assistir teve uma experiência, certamente melhor ainda, e logo em seguida ele já entrou no MUBI, porque é uma produção do próprio MUBI, então ele passou por esse circuito e logo já entrou na plataforma. E aqui ainda diz que ele ainda vai entrar
na plataforma na Alemanha, na Áustria, na Espanha em março, e depois disso ainda vai para a França. Então, com tudo isso, com todo esse espaço ainda para crescer, o After Sun conseguiu se tornar o filme mais assistido da história do MUBI. A matéria ainda fala aqui que a Charlotte Wells conseguiu a façanha para o MUBI de tornar essa maior arrecadação da empresa no Reino Unido, $1.091.000, e ainda diz que no Reino Unido, né, o filme é a maior arrecadação de filmes britânicos independentes desde Submarino de 2011, e também é a maior arrecadação em uma estreia de diretora feminina britânica desde do grande sucesso de Mamma Mia em 2018, em 2008, na verdade. Então também tem essa questão. O filme não fala, a matéria aqui não fala exatamente quantas vezes o filme foi assistido, né? Mas também, se falasse, seria difícil comparar com plataformas como Netflix, porque realmente tem uma diferença muito grande. Mas fica a recomendação para que todos assistam After Sun e deem uma conferida no catálogo do MUBI, porque realmente são filmes que a gente não encontra em qualquer lugar, filmes que talvez não são tão falados às vezes, mas enfim, certamente filmes que são muito bem criticados e que a gente tem muito para falar depois de assistir. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Hoje foi comentando rapidamente essa notícia, porque foi uma oportunidade também de falar mais uma vez aqui sobre After Sun. Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau!